Olá, boa noite. Hoje vamos iniciar nossa aula 21. Já fizemos a nossa prece, né? Então vamos começar hoje a falar um pouco de psicografia, pneumatografia, pneumatofonia e vou passar uns trechinhos de uns vídeos para a gente poder socializar, tá bom? Na nossa aula 21. Já estamos praticamente faltando 4 aulas. Eu acho que a gente vai ter só mais, vamos ter 5, porque eu vou fazer uma aula de túnel do tempo, para a gente olhar para o retrovisor, fazer um overview rapidinho de cada uma das aulas que a gente teve e falar um pouco dos planos para o futuro. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre psicografia, pneumatografia, pneumatofonia e comunicações prematuras. É um tema muito importante. Essa aula, ela segue com o exercício de psicografia. A gente não está realizando os exercícios aqui, mas eu cataloguei todos os exercícios de todas as aulas, e quando a gente finalizar o curso, a gente vai conversar junto com Regina, com... esqueci agora o nome dela, Idália. A gente vai conversar para ver como é que vai conduzir essa segunda etapa, mas vai ter todo o roteiro de todos os exercícios. Então, assim, a psicografia, ela vem do grego psique, borboleta, alma e grafo, que significa eu escrevo, né? Isso está lá na Revista Espírita de 1859. E a psicografia foi o primeiro meio empregado, inclusive nosso primeiro capítulo lá do Missionários da Luz é o psicógrafo, né? Que é exatamente um estudo dessa mediunidade, que é uma das primeiras a se manifestar, é a psicografia, né, através do fenômeno das mesas girantes, que evolui para a psicografia através desses elementos. Então, o primeiro meio empregado para produzir o fenômeno da psicografia foram as pranchetas e as cestas munidas de lápis, chamado de psicografia indireta. Né? Você utilizava um objeto, e esse objeto, através de questionamentos que eram feitos, no primeiro momento, não eram manifestações tidas como manifestações inteligentes, mas com o tempo começou a se identificar que existia um fenômeno inteligente a partir do momento em que se respondia sim ou não, depois quando foi evoluindo para a colocação dos alfabetos, as letras, para que as palavras e frases pudessem ser feitas, mas vocês podem imaginar como era difícil naquela época esse fenômeno, conseguir produzir um livro, então é praticamente impossível com as ferramentas que existiam naquela época. Então, mas foi o início de tudo. Então, as cestas, elas eram movimentadas pela vontade dos espíritos comunicantes, enquanto o médium mantinha a mão na cesta e essa ia atuando sobre o lápis. A psicografia direta ou manual, ela é realizada pelo próprio médium, nesse caso o espírito, que por sua vez transmite a mensagem. Se fala que André Luiz, ele ficou próximo a Chico muitos anos antes, né, criando aquela afinidade fluídica para iniciar o processo de psicografia, né, o início das obras que ele ia escrever. Tanto para o médium, quanto para o espírito, é um momento importante de afinidade e conexão, até para que a mensagem ela possa acontecer de forma fluida, né, e coerente com aquilo que está sendo passado. Então, existem vários meios de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E de todos os meios, a escrita manual é o mais completo, porque, inclusive, ela fica aí, né? Ela fica para o resto da vida, embora a gente tenha hoje a tecnologia que nos ajuda significativamente nesse processo aí de gravar. A gente tem aí o programa Pingar Fogo de 1971, a gente tem gravações que aconteceram há muitos anos atrás, que foram feitas de forma até amadora, mas que conseguiram passar para o YouTube e a gente consegue resgatar. Mas a psicografia, sem dúvida, ela transcende o tempo, ela
ela envolve milhares de pessoas nesse aprendizado, nessas obras que foram traduzidas aí. Por intermédio dela, que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau da sua evolução, sendo um meio de comunicação permanente, porque demonstram a potência oculta no fenômeno mediúnico. Então, a psicografia, ela inclusive, ela tem um propósito belíssimo, não só de aprendizado, como de consolo também, que a gente vai ver aqui. É graças à psicografia que possuímos esse acervo literário a nosso dispor, de grande valor moral para os nossos estudos. Além disso, para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de desenvolver pelo exercício, né? O médium que tem essa habilidade, essa condição de psicografar, na medida que ele vai exercitando, essa comunicação ela vai ficando mais fácil, mais fluida. No início ele pode sentir dor, pode sentir formigamento, pode sentir um peso enorme no braço, pode sentir desconforto, pode sentir falta de controle do que está escrevendo, né? Fica aquele garrancho, aquela coisa assim. Mas com o tempo e com o exercício, esse vai afinando essa mediunidade e você vai conseguindo escrever de forma mais fluida, mais rápida, mais legível até, né, para poder, caso contrário, não fosse assim, a gente não tinha aí mais de 400 livros publicados pelo nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, que foi talvez o maior espírita em que tivemos a oportunidade de conhecer ainda na nossa encarnação. André Luiz, durante uma reunião mediúnica, lá no Missionários da Luz, capítulo 1, que eu acabei de falar, fala que o médium é preparado pelos auxiliares espirituais para a tarefa de psicografia, para que não se lhe perturbem a saúde física. Se ele o médium estiver perturbado, né, se tiver com algum problema, e a gente vê que tem várias pessoas na reunião, que estão com problemas pessoais, físicos, e isso atrapalha o processo de comunicação. A transmissão da mensagem não é simplesmente tomar a mão. Existem processos que estão intrincados e são muito mais complexos. A gente vê lá nesse capítulo de Missionários da Luz, e uns 2, se eu não me engano, subsequentes, que todo o centro glandular é uma potência que vai, nesse processo daí, formar essa potência elétrica, núcleos luminosos. E os condutores medulares vão formar esse extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. O cerebelo mostra fulgurações. As células corticais e as fibras nervosas constituem-se em elementos delicadíssimos de condução de energias imponderáveis. A epífise desempenha papel mais importante, emitindo raios azulados intensos, e é nela que reside o sentido novo dos homens. Então, não é um processo como a gente chega para a gente como uma coisa muito simples, né? Como um processo simples, orgânico, e que acontece sem muita, basta que o espírito chegue perto do médium, lhe transmita a mensagem, o médium escreve. Não é assim que funciona. Existe todo um aparato, uma série de aparelhos e aparelhagens do médium, né, que estão nesse momento em conexão com, a gente estudou que os centros de força, a áurea, o nosso sistema endócrino, ele também repercute no nosso perispírito, que é o nosso corpo semimaterial, e essa conexão é do perispírito do médium com o perispírito do desencarnado, e ela precisa estar num ambiente, né, favorável, e principalmente o instrumento de transmissão dessa mensagem, que é o médium, ele precisa estar em equilíbrio. Por isso que lá nesse capítulo, André Luiz faz uma abordagem muito interessante, e comenta várias pessoas que estão com problemas gástricos, problemas de alcoolismo, problemas psíquicos, e ele fala que a espiritualidade vai isolar e que somente uma pessoa naquele dia estava em condições de produzir uma mensagem, né? Ainda nesse capítulo, nós aprendemos que o médium ele não pode improvisar o estado receptivo.
há que ter uma preparação espiritual incessante. Isso a gente vê no livro inteiro, a gente vê no livro dos médiuns também, o quanto que a espiritualidade ela trabalha arduamente para dar o suporte nas reuniões mediúnicas, nas reuniões em que vão ter atendimentos, né, todas elas têm, mas assim, às vezes tem atendimentos que estão sendo preparados, aquele espírito, ele precisa daquela comunicação, entrar em contato com aquela matéria, com choque anímico, ele está ali esperando, às vezes há anos, milênios esperando, e aí, no dia, o médium, ou ele não vai, ou ele não está bem, ou ele se intoxicou com alguma alimentação, ou ele se deixou envolver numa briga e se desequilibrou, e isso tudo repercute naquele processo, que muitas vezes precisa ser adiado, ou não vai acontecer da forma como precisa acontecer. Então, o trabalho com o espiritismo, com a espiritualidade, especialmente no âmbito da mediunidade, ela é um trabalho de muita responsabilidade, muito amor, muita dedicação e muito estudo, né? Então, assim, de novo, o que a gente está fazendo aqui desde fevereiro é muito pouco, né? Do tanto que a gente ainda precisa aprender e caminhar. Mas, como diz André Luiz também, a nossa bondade, a nossa boa vontade, né? A vontade de ser melhor, de domar as nossas más inclinações e de trabalhar a serviço do bem, já é muito importante no nosso processo evolutivo. No exercício do psicógrafo comum, pode ocorrer mudanças de caligrafia, segundo o espírito que se comunica, podendo, inclusive, reproduzir a letra que o espírito comunicante tinha durante a sua existência. Este caso da identidade da letra é mais raro, né? São chamados de médiums polígrafos. Ele é dominado totalmente e aquele espírito consegue, né, transmitir aquela caligrafia e aquela letra do espírito comunicante. Tem uma história de uma senhora naquela... eu não me lembro agora se é no filme As Mães de Chico ou se foi alguma palestra que eu assisti sobre as psicografias de Chico. Mas uma senhora, ela perde um filho, ainda muito jovem, ia fazer vestibular, no carnaval, num acidente de carro. E ela fica muito desesperada. Ela era muito católica, ela e o marido, a família é muito católica. Ela não acredita de hipótese nenhuma, nem no espiritismo, nem na vida após a morte, nada disso. Mas, depois de tanto sofrer, de tanto se desesperar, ela resolve procurar Chico, mas ela vai meio que contra a vontade dela. E ao chegar lá em Uberaba, ela fica lá sentada e ela percebe que Chico vira e mexe, olha para ela. E ela não dá atenção, o marido por várias vezes fala, vá falar com ele, e ela fala, não vou, estou aqui contra a minha vontade, eu não acredito nisso, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. E num determinado momento, Chico se aproxima dela e diz, eu sei que você está aqui por causa do seu filho, mas ainda está muito cedo para ele se manifestar. Ele não está preparado ainda, mas ele está aqui. E como ele sabe que a senhora não acredita, ele pediu para eu assinar o nome dele. E ele assina e mostra para ela. E diz a ela, ele está em companhia da avó, e fala o nome, que agora eu não me lembro, e me lembro só do nome do senhor que ele diz, e do vovô Joaquim. E aí ela percebe que a caligrafia é do filho, que a letra é do filho, que o nome da mãe é aquela da avó desencarnada, mas aquele Joaquim ela não sabe quem é. E aí ela coloca em dúvida, porque você fica buscando o caminho para se sabotar, para sabotar a sua dúvida. Aí, ó, tá vendo? Falou desse Joaquim, não sei quem é. O avô não é Joaquim, o avô é outro nome. E aí Chico diz, procure saber quem é esse Joaquim. E aí depois, ao retornar para casa, ela, pesquisando, ela descobre que esse Joaquim era irmão, acha que do pai dela, ou do avô dela, alguma coisa aqui, já tinha desencarnado há muito tempo, e de fato estava com o filho dele. Então, assim, nesse ponto aqui, Chico também tinha essa, né, habilidade, ele também podia
se ele quisesse, e muitas vezes tem um propósito aquilo, aquela assinatura para despertar a fé, a confiança daquela senhora que estava em sofrimento. Depois a história continua, ela retorna e recebe a carta do filho e tal, mas assim, eu queria só abordar essa questão da assinatura agora. Então, os médiums escreventes ou psicógrafos são os que têm faculdade de escrever por si mesmos, sob influência dos espíritos. E eles podem ser mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou de pressentimento. E a gente vai ver um pouquinho o que significa isso, né? Quando aquela mensagem ela é 100% do espírito e o médium mecanicamente só reproduz aquilo que está sendo dito, né? Então, ou se ele vai ser inspirado. Dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Não estou vendo, não. Mas ele está pedindo papel e lápis. Você já psicografou? Chico. Você já escreveu alguma coisa acertada pelos espíritos? Ação. Carta. Você escreveu, Chico. Voltei. Vocês percebem que ele tem aquele... A mão dele praticamente puxa ele involuntariamente, né? Então, no processo da psicografia, no início, tem muito isso. Às vezes, você sente dor, o peso, o impulso de pegar, mas você ainda não está educado, né? No exercício dessa mediunidade. Então, ele sente dor, ele tem dificuldade. Ele escreve nos garranchos, com grandes espaços, a pessoa vai passando a folha para ele poder escrevendo. Você percebe que depois, com o tempo, né, a escrita dele é muito mais tranquila, mais suave, ele sozinho vai escrevendo, vai usando melhor a folha, né, e trazendo, muitas vezes, até as ideias, elas estão mais coerentes. No primeiro momento, elas vêm um pouco ainda atribuladas, né, com o exercício dessa mediunidade, essas ideias, elas vão ficando mais claras. Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto de falar de mim, da minha família, porque eu acho que é um exemplo que está próximo e eu não estou falando de ninguém, né? Mas, assim, eu já comentei aqui que minha mãe tem, né, essa mediunidade, embora ela bloqueie, não permita a incorporação e tal, mas há muitos anos atrás, nossa, eu nem vou dizer quanto tempo, né, para vocês não fazerem conta, mas há muitos anos atrás, eu me lembro que ela estava passando por uma fase muito difícil da vida dela, alguns problemas pessoais, e
ela escreveu foi copiar uma receita para alguém. Minha mãe é uma excelente gourmet. E no meio da receita, tinha uma mensagem para ela, escrita por ela mesma, mas sem ela ter nenhuma consciência. Então, no meio de 2 xícaras de bolo, 1 xícara de, sei lá, de óleo, não sei quantos ovos, nananana, tinha assim: tenha fé, você vai ficar bem, confie, não sei o que, não sei o que. Tinha uma mensagem no meio daquela receita, né, que veio para ela mesma, com certeza era para ela, porque estava endereçada a ela. Aliás, estava endereçada a ela, e embaixo dizia, se eu não me engano, sua avó, alguma coisa assim. Sua avó, o seu pai, o seu avô, alguma coisa assim. Então, ela psicografou de forma inconsciente. A espiritualidade usou aquele momento que ela estava concentrada, copiando uma receita, para ela não bloquear, e ela pegou e fez essa psicografia, né? Vamos voltar lá para... Então, graças ao impulso involuntário, os médiuns escreventes mecânicos recebem a comunicação, caracterizando-se pela inconsciência absoluta do que escrevem. O primeiro indício da disposição para escrever, como eu falei, uma espécie de formigamento na mão, no braço, peso no braço, impulsos involuntários. Pouco a pouco a mão é arrastada por um impulso que você não pode dominar. Quase sempre de início trata sinais, garranchos, você não consegue entender direito porque ele não está conseguindo, né, trazer clareza para aquela comunicação. Depois os caracteres vão ficando mais precisos e a escrita vai se processar com mais rapidez, né? Isso está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 210. Vai sempre necessário abandonar a maçã, seu movimento natural, não a embaraçando nem a propelindo. Significa que esse é um fenômeno normal, né, que ele vai acontecer de forma natural e fluida. Não adianta você... Essa é uma mediunidade interessante, né, de psicografia, porque a gente não consegue muito inventar ela, né, ou forçar ela, ficar escrevendo para ver se vem algum espírito e fala e escreve alguma coisa através de você. Por exemplo, isso que aconteceu com minha mãe, que eu comentei com vocês aqui, não tinha nenhum propósito, absolutamente nenhum, de escrever nada para ela. Ela estava copiando uma receita em plena luz do dia, né? E ela só foi ver isso porque a pessoa para a qual ela passou a receita, nessa época não se passava pelo WhatsApp, nada disso, era no papel mesmo, fez esse comentário, e aí quando ela foi ver, realmente tinha essa mensagem. Já os médiuns intuitivos, eles têm consciência do que escrevem, por impulso voluntário da própria mão. Porém, o pensamento escrito não é seu, mas do espírito comunicante, que age sobre a alma do médium com a qual ele se identifica. São os mais comuns. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como faria o intérprete, porque o médium mecânico, ele vai traduzir e fazer exatamente aquilo que o espírito está escrevendo. E o médium intuitivo, ele vai absorver e conscientemente vai escrever aquilo que está sendo dito. Então, ele é um canal, mas ele é um canal consciente, que ouve o pensamento e traduz esse pensamento através da escrita. Diferem os médiums inspirados, no particular, do que esses últimos, no caso dos intuitivos, não tem necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Então, o médium inspirado, eu diria que os médiuns inspirados, talvez inspirados, né, poderia ser os poetas, né, os músicos, né, eles têm uma inspiração divina e, através dessa inspiração divina, eles produzem aquelas poesias, aquelas músicas. Os médiuns semimecânicos são aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem. Porque o médium totalmente mecânico, ele não tem consciência alguma. Ele toma consciência do que está sendo escrito depois que termina, que ele vai ler.
né? O médium intuitivo, a gente falou, é aquele médium que ele absorve o pensamento, tem consciência do que está escrevendo. E o semi-mecânico, ele está entre esses dois, né? Então, a mão dele se move mecanicamente, mas ele tem consciência do que está sendo escrito, na medida em que está sendo escrito, né? É uma divisão que a gente tem aqui para a gente poder, né, entender o processo, mas que, assim, a realidade, o que importa é a gente entender qual é a nossa mediunidade, né, se a gente tem mediunidade de psicografia e de que forma que eu posso exercitar essa psicografia. O SEC Luz usa muito psicografia, inclusive, né? Vocês têm muitas cartas nas reuniões mediúnicas de desobsessão que os mentores, a espiritualidade manda para aquelas pessoas que estão em tratamento. E eu acho tão lindo esse trabalho que eles fazem lá, porque principalmente quem está em tratamento de desobsessão tem essa necessidade, né, de saber o que é que está acontecendo, de ter um direcionamento. Muitas vezes você não está preparado para saber exatamente, nem para ouvir a mensagem que está sendo dita ali por aquele espírito obsessor. A espiritualidade não permite. Lá no Leopoldo Machado, nosso atendimento é presencial. Então, as pessoas, elas aguardam numa sala, numa antessala, e num determinado momento elas são trazidas para essa sala maior, onde é feita a atração. Obviamente, a gente faz uma triagem. Geralmente, primeiro o atendimento a gente nunca atende presencial, criança de jeito nenhum. Idoso também a gente não faz, dependendo da situação, ou algum atendimento que a espiritualidade orienta que ele precisa ser feito reservadamente. E, como eu já falei aqui, a gente hoje faz essa triagem para pessoas com esquizofrenia, com algum problema de depressão grave, também não sejam atendidos presencialmente, só é feito à distância. Então, mas esse trabalho, as pessoas sentem, a gente percebe quando elas estão ali na sala, elas querem ficar ouvindo, quer saber por que falou aquilo, quer entender, né? E muitas vezes isso é até ruim, porque você se conecta com aquela vibração, com aquilo que está dito, você sai de lá já conectado de novo com aquele obsessor. Então, dependendo do plano daquele atendimento, aquela pessoa ela poderá ouvir ou não. Em algumas situações a gente sente que é importante que ela fique um pouquinho mais para poder captar, para ter aquele, né, choque, aquele despertamento, enfim. Os médiuns inspirados são os que, no estado normal de pensamento, recebem ideias estranhas às suas ideias, normalmente. Isto ocorre sem saberem, no seu estado normal, seja para atividades da vida ou para grandes trabalhos intelectuais. Então, eles são inspirados por algum espírito, né? E isso daí, dependendo da conexão, de novo, que a gente esteja fazendo, vão ser boas inspirações ou não. Esses médiuns inspirados são uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta e ainda bem menos sensível, porque nos inspirados é difícil distinguir o pensamento do próprio médium e o pensamento que está sendo inspirado. O que caracteriza esse último, sobretudo, é a espontaneidade. É a mediunidade dos cientistas, dos poetas, dos músicos. Né? A gente fala muito que a música ela é uma inspiração divina. A boa música, obviamente. E ela, quando chega aqui para a gente, ela já foi produzida no mundo espiritual, com certeza. E aí é aquela pessoa que é inspirada a produzir aquelas músicas belíssimas, músicas lindíssimas. Isso aí está também no Livro dos Médiuns, capítulo 16, que a gente já leu, e tem 190. Vamos falar um pouquinho da pneumatografia. A pneumatografia ela é do grego ar, sopro, fluido, grafia, escrita, modo de escrever. Então, a pneumatografia é a escrita direta. Ela é produzida pelo espírito sem auxílio de médium nem de lápis. É aquilo que aparece ali naquele lugar, naquele momento. E você não sabe quem foi que colocou, mas geralmente tem um propósito, né? Tem uma necessidade de comunicação. No Livro dos Médiuns, no capítulo 17, explica que a escrita direta ela é obtida, como a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento da prece e da evocação, podendo ser produzida nos lugares mais comuns, desde que se esteja nas condições morais exigidas e se disponha
da necessidade da faculdade mediúnica. Então, a gente tem um exemplo, deixa eu ver se é aqui que vai aparecer, eu até consegui essa figura, né, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui direito, que tem um escrito ali, apesar de não ser na nossa língua, mas isso daqui é do festim de Baltazar, né, tá lá também, que é uma escrita que aparece na parede, no Palácio Real, que é o nome de 3 pessoas. Essas palavras foram interpretadas por Daniel a pedido do rei Baltazar, que era o rei da Babilônia, e essa escrita tem o propósito de chamar atenção para aquela festa que estava acontecendo, aquele festim, que era uma festa pesada, regada a bebida, né, era uma orgia e tal, e é como se apontasse aquelas pessoas, né, que estavam ali, digamos assim, produzindo aquela festa, os culpados daquilo ali, né? Então, essa é uma história famosa, que tanto está na Bíblia, como tem uma passagem também no Livro dos Espíritos, né? Então, ela pode ser produzida em lugares comuns, desde que se esteja nas condições morais exigidas. Eu falei isso no capítulo anterior. A gente precisa só ter muito cuidado, porque, às vezes, algumas dessas escritas que aparecem, né, são frutos, às vezes, da imaginação, ou de brincadeiras, ou de superstições, né? Então, tem essa linha tênue entre a verdade e o que foi produzido por alguém, né? Por isso que é importante sempre verificar o propósito daquela mensagem, né? Eu não sei se vocês já leram uma mensagem eu acho que é até uma escrita de Aristóteles, que fala sobre os 3 crivos. Eu acho que eu já falei isso aqui, da bondade, da verdade, da bondade e da utilidade, né? Que uma pessoa se acerca dele e fala, tenho algo para lhe contar. E aí ele pergunta, é verdade? Deixa primeiro eu passar pelos 3 crivos. É verdade o que vais me contar? Ele falou, se é verdade eu não sei, mas me falaram. Ele falou, tudo bem, se não é verdade, vamos para o 2º crivo. É bom? Ah, bom não é. Com certeza. Tá bom, se não é verdade, não é bom, pelo menos é útil. E aí ele também não tem certeza da utilidade. E aí ele fala exatamente da maledicência, né? Se não é verdade, se não é bom e nem é útil, melhor esquecer, né? Então, para a produção desse fenômeno, o espírito não se serve de substâncias e instrumentos nossos. Ele mesmo os produz, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal, do fluido cósmico universal, que, submetido à sua vontade, sofre as modificações necessárias para atingir o efeito desejado. Olha que coisa fantástica, né? Aquilo que precisa ser dito para alguém em algum momento, que tem um propósito elevado e que é produzido única e exclusivamente pela espiritualidade. A pneumatrografia foi utilizada na comprovação da existência do espírito e na sua manifestação. Então, entendam que existe esse propósito, porque enquanto tem um ser encarnado, né, sempre houve muito questionamento, que é fruto da imaginação, que é produção dele, que é ele que está falando, que é ele que está escrevendo, que não tem espírito nenhum ali. E quando isso é produzido por ninguém, né, é a prova de que, de fato, existe um espírito. Não tendo nos dias de hoje maior extensão, né, de utilidade, a manifestação através da psicografia encontra-se uma agilidade mais adequada à nossa realidade atual. A psicografia, sem dúvida, ela é um marco para a evolução e disseminação do espiritismo, para o consolo dos corações aflitos. A gente vai ver alguns trechinhos aqui que realmente é belíssimo. Na Revista Espírita de 1859, tem uma narração de Kardec que conta um episódio, né, dessa espírita escrita direta, né, que é um dos nossos honoráveis colegas da sociedade, o senhor Didier, obteve esses dias os resultados seguintes, que nós mesmos constatamos e dos quais podemos garantir a perfeita autenticidade. Tendo ido com a senhora Rouet, que há pouco teve êxito em ensaios desse gênero na igreja de Notre Dame, tomou uma folha de papel de carta, trazendo o cabeçalho de sua casa de comércio, dobrou em 4 e a depositou sobre os degraus de um altar.
pedindo escrever alguma coisa. Ao cabo de 10 minutos de recolhimento, encontrou no interior e sobre uma das folhas a palavra fé, e sobre uma outra a palavra Deus. Tendo em seguida pedido ao Espírito consentir dizer por quem isso for escrito, ele recolocou o papel e depois de 10 outros minutos encontrou essas palavras, por Fenelon. Então foi uma manifestação que prova, né, a existência do Espírito e que ela foi puramente espiritual. Vamos falar agora da pneumatofonia, que é do grego ar, sopro, fluido, som, voz. A pneumatofonia é a voz direta. É o fenômeno em que os espíritos podem produzir gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, que podem igualmente parecer que estão ao nosso lado ou no ar, são devidos a uma causa inteligente, não acidental. Já aconteceu comigo uma vez, o ano passado, toda quarta-feira eu faço esse tratamento de fluidoterapia, e eu estava deitada, né, luz apagada, música no meu em decúbito frontal, aguardando receber esse atendimento. E eu senti, né, eu sempre sinto muito, assim, tenho uma sensação de presença, eu sinto, mesmo com o olho fechado, como se tivesse mãos, assim, por cima de mim, pegando passe. Mas nesse dia, especificamente, eu senti um sopro, eu tomei um susto, eu levantei, eu não estava dormindo, eu estava acordada, mas estava de olhos fechados, completamente consciente, e eu senti aquele sopro bem forte no meu ouvido. E esse é um fenômeno de pneumatofonia, né? Saiu o som, foi um sopro, e eu senti o ar, senti a vibração do som no meu ouvido, do sopro, e eu, na hora, me assustei, inclusive, do estado que eu estava de relaxamento, né? No livro dos médiuns, no item 151, Kardec fala que os sons espíritas ou pneumatofônicos manifestam-se por duas maneiras bem distintas. Às vezes é uma voz interna que ressoa em nosso fórum íntimo, como se alguém estivesse dizendo alguma coisa. Não vá ali, não entre aqui, não faça isso, ligue para fulano, faça tal coisa. A gente às vezes sente essa voz interna. E embora essas palavras sejam claras e distintas, nada atende material. Não somos nós que estamos produzindo, e a gente sente com muita clareza essa voz dentro da gente. Outras vezes as palavras são exteriores e tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa ao nosso lado. E às vezes a gente sente, não sei se vocês já perceberam, mas assim, às vezes a gente sente chamando a gente, né, ou fazendo algum comentário. Acontece às vezes quando você está em alguma situação e que você se conecta, né, com prece, ou que você está indeciso com alguma coisa, às vezes vem aquela voz interna, né, para o caminho que você deve seguir. E a gente aqui às vezes não acredita, não aceita, né, às vezes está relacionado ao nosso processo mediúnico intuitivo, que a gente também nega o tempo inteiro, né, refuta, e às vezes até se arrepende. Ai, meu Deus, porque eu não ouvi a minha intuição, porque eu não fiz aquilo que disseram que era para eu fazer, né? Então, os médiums, minha mãe tem muito isso mesmo, né, às vezes ela diz que ela está dando um passe, aí ela ouve a voz assim, se concentre em tal lugar, claramente, não é a mão que puxa, não, alguém dizendo para ela. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo. Só muito raramente pode ser provocado. Diante da natureza dos espíritos, podemos supor que dentro deles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como se estivessem vivos. Comunicações prematuras, né? É vasto e amplo o conhecimento e a necessidade e a importância das comunicações entre o mundo invisível e o mundo material. Entretanto, em algumas situações, essas comunicações, elas não devem acontecer antes do perfeito ajuste
de organização perispiritual do recém-desencarnado. Porque a família que sofre, né, ela quer muito saber daquele ente querido que desencarnou. Ela precisa desse consolo, né, ela está desesperada, mas muitas vezes esse espírito ele não está preparado para essa comunicação. E provocar uma comunicação prematura pode resultar num desequilíbrio, né, ao invés de ajudar, desequilibrar e piorar o estado, principalmente do espírito desencarnado. Se a gente se lembrar de André Luiz, quando ele desencarna logo, e tem um momento que ele vai, a primeira vez que ele vai na casa dele, ele não está bem ainda, né? E essa passagem para a casa dele, ele acaba voltando para um umbral de novo, porque a casa mental dele é aquela onde ele se encontra. Então, ele se sente angustiado, ele se sente mal, né? Ele não consegue enxergar com bons olhos aquilo que está acontecendo ali, inclusive a casa fica escura, né? Tão diferente do segundo momento, quando ele está pronto e faz essa visita, né, à casa dele. Então, algumas pessoas, elas vão à casa espírita na esperança de sufocar essa saudade, essa tristeza, aliviar o coração sofrido, dilacerado pelo desencarne de entes queridos, através dessas comunicações escritas ou faladas. E elas, de fato, são consoladoras para essas pessoas. Muitas vezes uma palavra, uma lembrança, um pedido, traz um bálsamo para essas pessoas que não se conformam com a perda e com a morte. E esse inconformismo, essa dor, essa raiva, essa tristeza, impacta negativamente na recuperação daquele espírito que está ali lutando nesse processo de transição do mundo físico para o mundo espiritual. Então, saber onde estar, como estar, se realmente, porque sempre perdura aquela dúvida, será que existe mesmo a vida após a morte? Será que eu vou me encontrar com ele mesmo? Eu tenho uma pessoa amiga que ela perdeu um ente muito querido, e ela é espírita, mas não tinha aquele aprofundamento, aquele estudo, nada disso. E ela fica tão desesperada quando ela perde, que ela decide que ela também quer morrer. Ela não tem coragem de tirar a vida, mas ela começa a se largar, né, e chamar pelo dia dela. E aí ela tem eu não sei agora se foi sonho, se foi alguém que disse para ela, mas isso foi uma coisa que ela me contou, que ela só desistiu e resolveu lutar para viver e ser feliz, quando ela soube que se ela desencarnasse daquela forma como ela estava, ela não ia encontrar com o amor da vida dela, né, porque ela estava provocando uma situação indiretamente, né, pelo descuido, e ela não ia encontrar com ele. Então, por conta disso, ela resolveu lutar. Então, algumas pessoas precisam dessa catarse, precisam dessas informações, até para ter um pouco de paz no coração, para saber que aquela pessoa está bem, né, para se sentir confortada de alguma forma. Então, mas muitas vezes essa comunicação ela não é possível, tendo em vista a prematuridade do desencarnar. Sabemos que a fase de transição que o espírito passa a desencarnar. E alguns pode acontecer dias, meses, anos, horas, é aquilo que a gente falou, André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Então, depois que ele foi resgatado do umbral, 8 anos depois, foi a fase de transição dele, que ele precisava passar. Lá no livro Mediunidade e Evolução, o capítulo 20 é dedicado a comunicações prematuras. E ele diz, Martins Peralva diz o seguinte: a intranquilidade dos familiares, vergastados pela saudade cruciante, projeta dardos mentais de angústia e desespero, que atingem em consecutivo bombardeio a organização perispiritual do recém-desencarnado, ferindo-lhe as fibras sensíveis do coração. Imaginem, não é sentir saudade, lembrar dos momentos felizes, chorar porque sente saudade. Não é essa dor mais forte da perda, o inconformismo, algumas vezes com raiva, com ódio. A gente vê muito,
nesse filme, inclusive, As Mães de Chico, né, o quanto que essas mães e os pais, no primeiro momento, eles ficam absolutamente revoltados. Tem uma história de uma mãe que ela perde os 3 filhos dela afogados, um de 13, um de 16 e um de 18 anos, numa fazenda que eles vão passar o dia, e esses filhos dela, na verdade, estão brincando com um meninozinho menor, e esse menino parece que entra para a piscina e começa a passar mal, e um irmão entra para ajudar, o outro entra, e morrem os 3. O menino não morre e esses 3 morrem. E ela fica extremamente revoltada, ela e o marido, porque ela perdeu 3 filhos, né? Ela beira a loucura e o desespero. Até que ela resolve ir em Chico, já um tempo depois, e lá Chico consegue fazer, depois de um tempo, psicografar uma carta deles, e eles contam que estava programado, que eles tinham, inclusive, sido soldados na guerra do Paraguai, eram brasileiros, e eles dizimaram muitas pessoas, não pela guerra, mas pelo prazer de matar, e que aquele resgate tinha sido um pedido dos 3, que eles mataram muitas pessoas nessa guerra, afogando, né, no rio, e eles iriam desencarnar para resgatar essas dívidas exatamente daquela forma. Então, ele traz para ela um consolo, que estão bem e tudo, mas assim, traz um sentido para ela entender por que aconteceu. Então, salvo exceções em que haja necessidade de determinadas comunicações com urgência para determinadas finalidades previstas pela espiritualidade superior, por isso a cautela, o esclarecimento aos familiares, ela é indispensável. O médium educado, estudioso e harmonizado mentalmente, no momento do intercâmbio, auxiliará o plano superior de uma forma muito mais eficaz, sendo realmente um bom instrumento na comunicação, para permitir que aquela comunicação traga benefícios, né? Porque muitas vezes inclusive, abertas exceções, e a equipe espiritual faz todo um trabalho para poder viabilizar aquela comunicação em conforto, aquela pessoa que às vezes está desesperada, está pensando em tirar a vida, está numa depressão profunda, né? Enfim. Então, o espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade, e a humildade conquista o amor. O amor vai gerar renúncia, e a renúncia atinge a luz. Simples assim, embora seja muito desafiador, porque a gente oscila especialmente na compreensão, no entendimento e na aceitação. É muito difícil aceitar o que é difícil mesmo, né? O que causa sofrimento e dor, né? Mas está lá no Pão Nosso, na lição 66, que eu quis trazer para vocês. Então, eu vou compartilhar agora aqui uns vídeos para a gente poder bater um papinho. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando.
vovó. Beleza, papai. Oi, vovó. Agora sente-se aqui para tomar seu café. Perde toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Nicole Cardini Souza Amaral. Tia Adriana, pai Irineu, chego aqui com minha bisavó Maria, ouvindo seus soluços, mãe, que esteve por toda a noite, por todo o dia. Mãe, eu venho aqui para lhe dizer de uma vez por todas que você não é culpada pelo acidente. Eu estava sentado no carro onde devia. A Bisa Maria tem me auxiliado a pensar que tudo na vida está na visão de Deus. Não fique aí triturando seu coração, que aí sim você está matando você. Eu ficaria sem chão se você fizesse algo com você e ficasse culpando sobre o acidente. Eu ouço você só aqui. Eu ouço você só com os seus porquês. Por que eu não fiz assim? Por que eu não tomei essa outra atitude? Pare de ficar falando que você me matou. Não confunda, por favor. Circunstâncias fora de nosso controle e que vieram de encontro a nós no carro. A sua princesa sempre será a sua eterna princesa. Não fique tão presa nas minhas coisas. Os cadernos da escola está lá com as minhas invencionices e anotações. Agora me cheira na roupa. Eu amo isso, pois é nós juntos. Eu irei sempre dizer a verdade, como você ensinou. Eu não iria inventar só para que você não sentisse mais culpa. Mãe, o que ocorreu está além de nós. Bisa Maria disse que vou ter mais explicações à medida do tempo.
e que eu esteja mais firme. Aqui as coisas não mudam tão assim. Eu não morri. Eu poderei me embelezar usando os produtos daqui para minha maquiagem. O cabelo de sua atriz continua do mesmo jeito. Não acredite em silêncio no meu quarto. Eu te amo, mãe. Passe um perfume que me lembra. Sem medo. Estou mais perto do que você possa imaginar. Tia, obrigado por segurar minha mãe. Volte a viver por mim. Mãe, aquela criança na esquina, precisando de comida, é o amor que precisamos ter para com todos. Mãe, a caridade, ajudar os outros, será a cura, pois eu estarei com você neste trabalho. Sua, sempre no seu coração, Nicole Cardini Souza Amaral. Você entrou no meu quarto e se deparou com meu corpo sem vida e do seu lado assistia seu desespero. Foi o pior momento. Ter que ver o sofrimento diário de choro, de dúvidas, angústias e insônia me angustia também, mãe. Agora você tem 2 pedacinhos de mim, os gêmeos, 2 motivos para seguir e ajudar a Aline a criar e educar. Conte para ele sobre as loucuras do pai, mas conte que eu vou sempre estar perto e amar. Peça desculpas por mim, por não estar no parto ou na primeira noite. Não em matéria, mas em amor eu sempre estarei. Só tenho a agradecer a você, mãe, e ao meu irmão por nunca esquecerem de mim e nunca desistiram de mim. Passamos tantas dificuldades e vocês me apoiando, nunca soltaram a minha mão. Nossas viagens, nossos passeios, nossa saída, a mais simples que seja, era maravilhosa. Lembra quando fomos ao circo? Foi muito legal. Quanto amor eu tinha pela minha profissão, a minha Pepinha, minha filha de patas, que sempre esteve ao meu lado me trazendo carinho e luz. Quantos cursos eu fiz. A clínica não estava ainda dando o retorno que eu gostaria, mas estava difícil para todos. Lamento muito ter reclamado algumas vezes. Mãe, você fez tudo por mim, o que podia e o que não podia. Nunca me faltou nada, graças a você. Você é maravilhosa e não deixou débito comigo. Eu que deixei. Eu que poderia ter sido um filho melhor. Mano, que dificuldade essa separação, mas Deus é bom para resolver tudo e sei que você merece ser muito feliz. Eu amo você e meus sobrinhos. Encontrei o Zé por aqui. Ele estava de passagem e conversamos um pouco. Manda beijo para a tia Lucimar, para Fábia, Esté, Denise, Edna e Débora. Muito obrigada aos meus clientes pela confiança e pelo apoio. Obrigada aos meus amigos das artes marciais e os meus amigos da vida. Aline, minha eterna amada, lembra da decoração do quarto que eu fiz no Dia dos Namorados? Te amo tanto, te amo como sempre amei e sei que você é guerreira, forte e que vai criar os nossos amores como ninguém faria melhor. Não se preocupem comigo, estou a caminhar, estudar e entender o que está em torno de nós. Aprendi que as caridades que eu fazia me foram de muita valia e continuam sendo. Mamãe... Pronto, voltei para vocês. Vamos falar um pouquinho desses trechinhos que tem relação com o tema que a gente trouxe hoje, né? Primeiro a gente viu aquele trecho de André Luiz, que é exatamente... Lembra que a gente estudou no Laboratório do Mundo Invisível, que as cidades espirituais são a nossa casa mental, era onde ele se encontrava, né? Então ele se projetou para aquele lugar através da mente dele. Então, assim, ele estava realmente sem a noção de tempo, de espaço, da situação que ele estava vivendo, sendo chamado de assassino, ele não entendia por quê. Imagine que ele fica 8 anos ali. A gente estava falando das comunicações prematuras, que condição André Luiz tinha para poder psicografar ou dizer alguma coisa para a família dele, caso eles estivessem buscando naquele momento. Nenhuma condição para isso.
E aí, nos vídeos subsequentes, a gente viu algumas psicografias de pessoas que desencarnaram, né? O quanto que essa comunicação traz consolo para essas pessoas que estão em sofrimento profundo. É uma dor tão grande, a perda desses entes queridos, que chega a ser uma dor física. E esse consolo, ele traz a calma para o coração, a certeza de que é uma separação temporária, né, que essa vida é um lapso de tempo diante da eternidade, e que todos nós vamos nos encontrar, somos todos espíritos, e estamos aqui vivendo uma experiência de encarnados, mas nosso lar é a pátria espiritual, é para onde todos nós vamos. Não que a gente não deva valorizar, devemos valorizar a nossa vida, lutar por ela, nos esforçar para domar as nossas más inclinações, para sermos pessoas melhores, praticarmos a caridade, o amor ao próximo, né, e tudo mais. Mas, assim, é muito importante, porque muitas vezes aquelas pessoas, o desespero que elas estão é tão grande. Eu não sei se vocês assistiram o filme As Mães de Chico, né, e tem um episódio muito interessante, uma parte muito interessante desse filme, que é exatamente que envolve um dos cenografistas que está fazendo a filmagem, né, lá do filme, que não acredita em nada, que acha que é tudo charlatanismo, e ele próprio tinha perdido o filho, e vivia num desespero no casamento, porque não se recuperou da perda do filho, a mulher vive em depressão profunda também, até que Chico se dirige a ele num dia, quer falar com ele um minutinho e tal, e entrega uma carta do filho para ele, com informações e detalhes que não tinha como Chico saber, que é outra coisa linda nesses processos de psicografia, né? Porque sempre paira a dúvida, será que é mesmo? E aí trazer esses detalhes, esses nomes, os apelidos, a forma como se reportava, né, é que faz com que aquele consolo ele seja fortalecido e a outra parte sinta que ele é verdadeiro, né, porque é isso que todas as pessoas buscam, né, será que é ela mesma que está falando comigo? Será que essa mensagem é dessa pessoa mesmo? E aí quando você encontra os pontos de convergência, de conexão, só eu e ela sabíamos disso, só eu e ele nos chamávamos assim. Isso traz muita paz, muito consolo, evita, às vezes, que aquela pessoa que está encarnada permaneça naquele processo depressivo, ou até se atente contra a própria vida, que tem gente que não suporta a perda e acaba se matando também. Então, a psicografia, ela tem essa função também, que é linda, que é maravilhosa, de poder consolar aquelas pessoas que estão sofrendo. E a outra parte, que é aquela que a gente falou no início, que é das grandes obras que a gente tem acesso e que foram nos dado a oportunidade de conhecer através da psicografia. Então, era essa a mensagem de hoje. Quero ouvir vocês agora. Quero ouvir casos, informações. A gente ainda tem um tempinho aqui, temos 8 minutos, mas se precisar passar um pouquinho mais, a gente passa. E aí, o que é que vocês me contam? Qual a experiência que vocês já tiveram com psicografia? Algum de vocês aqui sentem essa mediunidade, esse formigamento na mão, essa necessidade também de escrever? Me falem um pouquinho. Oi, Valéria. Então, meus colegas aqui são testemunhas que esses dias, né, recentemente, há umas 2 semanas, a gente estava lá na tarefa e aí eu vi a colega Cássia passando a limpo uma carta. Quando eu vi o nome de meu primo, eu fiquei assim tão emocionada, que eu não esperava. Na verdade, eu nunca tinha pedido por ele, nem nada, e já tinha muito tempo que ele tinha falecido, vai fazer 30 anos que ele faleceu. E aí, quando eu vi o nome dele, assim, eu não acreditava, mas, e eu achava que ele, né, tinha ido dar a comunicação. Depois, lendo a carta, eu vi que não, que a espiritualidade falou que era para fazer orações por ele, que ainda estava no processo ainda meio difícil, tá? E depois também, no mesmo dia, eu soube notícia de uma tia que faleceu há 1 ano e meio. Então, foi um dia, assim, realmente muito... que eu não sei nem decifrar, assim, sabe? Descrever a emoção.
E realmente essas cenas, assim, eu me toco muito. Eu estou aqui com a cara inchada de chorar, porque realmente eu acho, assim, algo fantástico, poder aliviar a dor de uma mãe, a dor de um parente, né, que sofre, que vai passar a vida inteira com esse sofrimento, muitas vezes com a culpa, né, como a gente viu aí, e poder receber uma carta de que seu filho, seu parente está bem, é realmente, assim, algo de Deus mesmo, assim, de muita grandiosidade, eu vejo. Então, é isso. Obrigada. Essas cartas, geralmente as pessoas, elas carregam culpas também, né? Então, elas ficam achando que podiam ter feito alguma coisa diferente para evitar que aquilo tivesse acontecido, como se tivéssemos esse poder, né? E tem também um caso, não sei se vocês sabem, mas já devem ter ouvido falar, mas tem um caso também de um caso inédito que teve repercussão, inclusive, mundial, em 1979, eu acho, não tenho certeza, mas acho que em 1979, uma pessoa foi absolvida, né, através de uma psicografia de Chico Xavier, né, eram 2 amigos, e esses 2 amigos, de alguma forma, brincando com uma arma, que era do pai de um deles, atirou no outro. Só que esse que atirou, ele tinha 18 anos, e aí ele foi preso, acusado de homicídio, né? E Chico Xavier psicografa uma carta. Nessa carta é ele dizendo, o desencarnado, que foi um acidente, que foi uma tragédia que aconteceu, não foi proposital, e essa carta é aceita pelo juiz, e é levado em consideração e ele é absolvido, né? Foi um caso que teve repercussão mundial, porque a carta traz detalhes, informações, inclusive a própria assinatura do rapaz que está psicografando, para poder dar provas de que é ele, de fato, que está se manifestando, e que está, porque se estavam os 2 no ambiente, somente os 2, né? E um morreu, o outro foi acusado de homicídio. Só quem podia esclarecer era o morto, e o morto estava, e através da psicografia ele é absolvido. E foi libertador, né, Valéria, para as 2 famílias, porque as 2 famílias ficaram inimigas e tinha muito ressentimento, ninguém acreditava no rapaz que acabou foi acusado e não teve culpa. Então, libertou essas 2 famílias desse sentimento, além de tudo, né? Foi muito forte. Exatamente. Também. Exatamente. Alguém mais quer me contar uma história? Eu tenho uma amiga querida, que morreu de acidente de carro, talvez no momento mais feliz da vida dela. Ela ia se casar, estava super bem, e de repente ela teve um acidente de carro e desencarnou. E foi um sofrimento muito grande para a família. E um tempo depois, eu não sei agora precisar quanto tempo, aqui em Salvador, não foi Chico, foi Medrado, psicografou uma carta dela. E ela conta, ela desencarna na hora, ela diz que ela vai correndo, o acidente aconteceu na Magalhães Neto, e ela diz que vai correndo da Magalhães Neto até o Iguatemi, pedindo socorro, e ninguém ouve ela. E ela não sabe por quanto tempo ela ficou nesse desespero, até que ela sentou e chorou. E naquele momento, a avó dela sentou do lado dela e acolheu ela. E ela percebeu naquele momento o que tinha acontecido. E aí ela conta, né, como foi o processo de transição, mas que era a programação dela, que ela estava bem, e ela se refere à mãe e ao pai, como ela carinhosamente chamava a família, cada um deles, ela cita nomes. É uma carta linda, que traz muito conforto, né, para essa família que ficou destruída com o que tinha acontecido. É realmente muito triste. A realidade é que, independente da religião, nós não estamos preparados para perder quem a gente ama, né? A gente não está preparado. Eu acho que a pior dor, principalmente, é de uma mãe perder um filho,
né? Porque a gente perde pai, perde mãe, sofre muito, mas uma mãe perder um filho realmente é uma dor que é imensurável. E Chico ficou conhecido como, né, aquela pessoa que acolhia aquelas mães todas desesperadas, né? Muitas delas, inclusive, em situações, às vezes, de tanto desespero que eram grossas, criavam casos, confusões, né, quando ele não conseguia trazer a mensagem que elas queriam ouvir dos filhos. E ele acolhe, né, tem esse filme lindo, assistam, As Mães de Chico, que é muito bom, né, para a gente valorizar, para a gente ver a importância. E nesse último vídeo que a gente assistiu, o rapaz, essa moça, ela tem umas psicografias ótimas, e ela sempre fala, ela tem uma facilidade de psicografar. Ela veio de Brasília para um centro e ela diz que ela não ia conseguir escrever todas as cartas que estavam para ela escrever, mas que ela ia priorizar aquelas famílias que estavam mais necessitadas de receber essas mensagens. E para outras que ela não chegou a produzir carta, algumas ela conseguiu dizer, olha, eu vi, ele está com tal pessoa, ele está assim, ele está bem. Tinha essa evidência, essa clareza e essa consciência nas produções que ela fazia. E que hoje ela praticamente foi tomada por isso, então ela vive viajando, produzindo psicografias, ela até faz um agradecimento à família, aos filhos, ao marido, por permitir que ela continue essa jornada. E essa semana também eu li no Facebook uma mensagem de uma psicografia se eu não me engano, foi de Chico, mas o espírito era Meimei, e ela contava de um senhor que desencarnou com AVC, e a mulher dele ficou revoltadíssima, porque ele era uma pessoa boa, caridosa, trabalhador espírita, praticante, né, tão amoroso, tão carinhoso, tão acolhedor, e ela fica muito revoltada com esse desencarne prematuro dele, até que ela recebe uma carta e ele diz que a programação dele era que ele ficasse 10 anos deitado na cama, inútil por aquele AVC, mas exatamente por tudo que ele tinha feito naquela existência, ele tinha resgatado esse tempo, e por isso o desencarne dele foi fulminante, ele não chegou a ter esse sofrimento, ele teve uma redução desse prazo de sofrimento. Então a gente não sabe a realidade dos desígnios de Deus, embora muitas vezes seja difícil compreender quando envolve sofrimento, mas pelo menos somos aqui espíritas, vamos fortalecer nossa fé, nosso amor, e eu sempre peço que me dê discernimento para entender o propósito, entender o meu aprendizado, para fortalecer aí no processo de evolução, tá bom? Então vamos fazer nossa prece. Deixa eu encerrar a reunião, que aí eu vou olhar lá no chat para a gente finalizar a situação de amanhã, tá certo? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela reunião de hoje. Um beijo no coração. Boa noite.